Louvado é o teu nome, meu Pai. Glória, glória, glória ao Senhor, toda honra, toda glória ao Senhor, meu Deus. O Senhor, toda honra, toda glória, Pai. Em nome de Jesus. Muito boa tarde, amado ouvinte da Rádio Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a paz e com a graça do Senhor Jesus. Meu irmão, alegre porque até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz, aquela alegria que eu gosto de dividir com meus amados irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, nós, eu, você, nós todos podemos crer no amanhã. Glórias a Deus, caminhando por fé, meu irmão e minha irmã. Oséias capítulo 2, versículo 14, 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Senhor nosso Deus, a palavra é do Senhor. Sou instrumento do Senhor por as tuas misericórdias, Pai. Então eu peço que o Senhor me use conforme a soberana vontade do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor, nosso Deus, nos ama, né? Ele nos amou primeiro, se preocupa com nós. O Senhor convida o homem para ter uma nova vida ao lado dele. E ainda viver cada dia o milagre da salvação. O Senhor está convidando nesta tarde você, que às vezes, que talvez não tenha comido o melhor desta terra ainda, que o Senhor nos oferece, o maná celestial, que é o milagre da salvação. Através do Senhor, nós temos salvação, meus amados. Meus queridos, porque portanto, eis que eu atrairei, que vai levar, né? Meus irmãos, olha que maravilha. Mesmo nós não sendo merecedores, né? Ele nos atraiu com o seu amor, ele nos amou primeiro. Meus queridos irmãos, cada um de nós devemos ter uma história, não é todos que nasceram dentro de um berço cristão, do berço evangélico, mas alguns de nós, ou a maioria talvez, andou por caminhos estranhos, né? Não conhecia Deus, vivia na ignorância, e foram assim comigo, né? Mas um dia, pelo amor que ele teve por mim, ele estendeu a mão, e justamente na hora que eu sentia tudo perdido, não existia esperança nenhuma para mim. Não gosto de ficar lembrando o passado, remoendo, porque não, mas é a realidade. Estava tudo perdido, mas ele foi meu porto seguro. Foi a tábua de salvação da quem estava afogado, né? Morto espiritualmente. Ele me deu vida. Ele me chamou porque ele me amou primeiro, ele amou você primeiro, queridos. E ele diz ainda, e o levarei para o deserto. Por que
a palavra nos ensina aí. Ele tirou-nos da cidade da confusão. Olha a confusão que era a vida no passado, a minha vida. E hoje a paz que eu tenho, a alegria que eu tenho de servir ao meu Senhor, a humildade que eu tenho de viver e ter o Senhor na minha vida. Ele me tirou da razão, né? Porque a razão, a minha razão não é a vontade de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, é tudo que nós achamos que é o bem que vamos fazer, nós estamos caminhando por um precipício, né? Me tirou das estruturas religiosas também, ou muitos outros, né? A religião mata, queridos. E fez isso tudo conosco, comigo e com muitos de nós, para vivermos totalmente dependente dele. Nós todos, irmãos, que somos servos do Senhor, a palavra diz servos do Senhor, nós dependemos do nosso Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Ele fez os céus e a terra, e fez você também, a imagem e a semelhança dele. E nos amou de tal forma que deu o Filho para poder nos salvar, porque nós estávamos mortos, todos nós. Meus amados, no deserto não há recurso, né? Não tem. Mas Ele é a água da vida, o pão vivo, refrigério e tudo mais. Lembrando, no deserto não tem água, o calor escaldante, à noite um frio gélido, né? Feras bravas, né? Tudo que é de ruim tem ali. Mas o Senhor, ali no deserto, Ele cuida de você, não falta água. 40 anos lá no deserto, não faltou água para o povo de Israel, não faltou vestes, foi protegido de tudo, todos os inimigos que tinha no caminho foram derrotados. Eles só não chegaram a Canaã pela sua falta de fé, pela sua idolatria e pela desobediência ao Senhor. Mas você, meu amado irmão, fiel ao Senhor, nós vamos chegar na Jerusalém Celestial, em nome de Jesus. No deserto, nós não vamos passar sede, porque nós temos a água da vida, e nós temos o pão vivo, nós temos o refrigério total, irmão. Não falta nada para nós. Olha, o mundo está aí de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que você, igual a mim, está esperando no Senhor, porque Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa esperança. E aí Ele fala com todo amor: e lhe falarei ao coração. O que Ele está fazendo agora comigo, com você, está falando no nosso coração, porque agora, livres, podemos ouvir a voz do nosso Pai. Podemos ouvir Ele falando: filhinho, olha aqui, ó, eu amo você, eu te criei, eu te fiz a minha imagem e semelhança, eu fiz você para ser meu adorador. Está falando aqui do seu ouvido, do meu, do seu. Nós ouvimos a voz dele falando: olha, vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, vem, que eu vos aliviarei. E ele diz mais: é o seu caminho, tá? Vem aqui, o caminho é aqui, sou eu o caminho, Jesus dizendo. E quando você está na obediência total, na comunhão total com o Senhor, e dessa comunhão
vivendo na total dependência, tá, irmãos? Da dependência do Senhor. Nós vivendo na total dependência do Senhor. Nós recebemos a herança dele, que é a bênção de seu Espírito nas nossas vidas. O texto diz mais: e ao vale de Acor, por porta de esperança. É a transformação que ele faz em nós. Acor significa tormenta. A ele, por esperança de vida eterna, ele nos tira na tormenta, no deserto, ele nos dá a esperança de vida eterna. E a palavra diz mais: e ele canta, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade. Aleluia. Amados, assim é o servo que tem vida espiritual. Vida espiritual. Em seus lábios sempre há uma expressão de louvor que agrade ao Senhor nosso Deus. Deus habita no meio do louvor, queridos. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor a todo tempo. Eu não sei louvar, abre a boca e canta ao Senhor. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor que o nosso Deus, meus irmãos. É Deus de misericórdia que cuida de nós. A mocidade é aquele que fala, é aquele que vive em novidade de vida. Eu tenho 80 anos, vou fazer 81, mas eu vivo em novidade de vida. As pessoas que me conheceram me veem como outra pessoa, minha própria família fala: olha, você não é o Cláudio que eu conhecia. E para a glória do Senhor, eu não sou mesmo. O Senhor me transformou, por mérito meu não, por Ele me transformou. O Espírito Santo do Senhor vai me moldando, me transformando, e nós vamos aceitando o senhorio dele em nossas vidas. Passamos a ser dependentes do Senhor. Saímos da dependência das coisas do mundo, que éramos dependentes, né? Achávamos que tínhamos grandes amigos, né? Dependia desses ou daqueles. Hoje minha dependência é de Deus, e Deus supre todas as minhas necessidades. Ele cuida de mim em todos os meus momentos. Eu não tenho que reclamar de nada, irmão. Eu tenho só que louvar e adorar o Deus da minha vida. Olha, sabe quando nós deixamos de ser escravos? Foi quando houve a morte do Cordeiro, e seu sangue sendo posto nos umbrais e nas vergas das portas dos nossos corações. Lá quando saíram do Egito foi nas vergas das portas, hoje é no nosso coração. Por intermédio de Jesus, amados, e por intermédio dele, e da morte dele, e de seu sangue derramado, podemos dizer, nós podemos abrir a boca e dizer mesmo, que somos verdadeiramente livres da morte. Você, nós somos livres da morte. Mas você vai morrer, esse corpo vai morrer. Esse corpo, sim, mas você vai viver para sempre na glória lá com o Pai. Vida eterna, Jesus que conquistou isso para nós. Nós havíamos perdido por causa do pecado, mas Jesus conquistou para você, para mim, para todos nós que cremos no Senhor. Meus amados, o Espírito Santo do Senhor tem convidado o homem todos os dias. A palavra é pregada em todos os cantos, todos os dias, quase toda hora, né? Esse chamado dele
é para viver essa experiência que nós passamos a conhecer, de sermos dependentes do Senhor. Ele chama todos para ter essa experiência, para que alcance a salvação do Senhor. Quando nós aceitamos esse senhorio, nós não podemos olhar para os lados, olhar para a razão. Eu tenho razão porque é assim. Não. Para o que é desse mundo também não, que esse mundo não nos pertence, não somos daqui. Deixando que o homem espiritual governe sobre o racional. O homem racional, ele quer tudo, né? Pensa tudo para ele quer para ele. Mas o Senhor, vivendo espiritual, você ama a Deus acima de todas as coisas. Aí se passa a amar seu próximo, que é o segundo mandamento. Aí você deixa de pensar, pela razão pensar em você. Por que que no nosso direito penal, você tem direito para defender sua vida, você pode cometer um delito, né? Que é a legítima defesa, ou então o estado de necessidade, que é um excludente também. Mas o Senhor nosso Deus diz que não, na palavra diz que não há amor maior de que dar a vida pelo seu irmão. Pois bem, atrairei significa Jesus nos atraiu, nos chamou, nos convidou. Aí levarei representa o Espírito Santo, que é quem nos conduz. Lembra quando o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, depois do batismo? Pois é, o Espírito Santo que conduz. Aí falarei, quem fala conosco? A palavra do Pai. E hoje ele fala com todos nós aqui, está falando com todos nós. Abra os seus olhos, tira as coisas do seu ouvido, os tampões, e ele está falando com você. Nessa tarde ele está falando com muito amor e quer você para ele. Sabe por quê? Ele te amou primeiro, querido. Ele quer você para ele quer salvar a sua vida. Você que às vezes não conhece o Senhor ainda, vem comer o melhor dessa terra. O Senhor ama você. O Senhor quer você para Ele, porque Ele te ama, Ele te quer. Meus amados, foi a palavra com que eu me prostrei ao pé do Senhor. Isaías, capítulo 1, versículos 17 em diante. Olha bem. Aprendei a fazer o bem. Eu praticava a coisa errada. Olha bem como é que tem que transformar. Eu aprendi a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, Senhor chamando, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes, o Senhor não obriga ninguém, se quiserdes e ouvirdes, vamos ouvir, comereis o bem dessa terra. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Essa palavra me mudou, porque eu achava que não tinha jeito para mim, como muitas pessoas, para mim não tem jeito mais. Tem sim. Talvez você está aí ouvindo de longe aí essa palavra, tem jeito para você, o Senhor quer mudar a sua vida. E Ele transforma. Crede no Senhor.
e será salvo você e a tua casa. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor, agradecendo a palavra que Ele nos trouxe nessa tarde. Amado e querido Deus, nós te exaltamos, te glorificamos e somos gratos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor em nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor nos amou primeiro, Pai. E quando o Senhor nos chama, Pai, às vezes estamos perdidos, o Senhor chama no deserto para falar conosco, Pai. Pai, que cada um dos meus amados irmãos, que às vezes não conhece ainda o Senhor, ou está desviado do caminho do Senhor, que nessa tarde ele ouça, não minha voz, Pai, mas o chamado do Senhor, através da palavra, Pai, dele, que está conversando com cada um de nós de maneira amorosa, nos oferecendo a salvação, Pai. Que cada um de nós possamos entender a fala do Senhor para nós, Pai. Que nos capacite a entendê-la, Pai, para que nós possamos, Pai, tomar posse e andar segundo a vontade do Senhor, em total dependência a Ele, Pai. Que nós possamos ser capazes, Pai, ter força espiritual para fazê-lo, Pai. Nós te pedimos, Pai, que nos dê essa força, que nos mantenha, que nós possamos nos manter de pé na rocha, com toda a tempestade que possa vir, que nós possamos estar firme, fincado na rocha, Pai, para aquele dia, quando o Senhor chamar, vinde bendito dos vossos, Pai, entrai no gozo, nós vamos estar lá, Pai, nós vamos estar lá, porque nós queremos, Pai, estar com o Senhor. Nos dê força, Pai. Agora eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial para cada família, Pai. Pai, que isso dê livramento ao teu povo, Pai, porque está nas notícias das televisões, dos jornais, é só que tem um vírus que está contaminando todo mundo e tal, que está morrendo. Ontem, Pai, notícia que morreu 3.000 e não sei quantas pessoas aqui no nosso país. Está deixando as pessoas temerosas, porque não estão confiando totalmente nas promessas do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que fortaleça teu povo, Pai, para que todos estejam de joelho, mas de joelho para o Senhor, Pai, não quebrado, não derrubado, Pai, por causa desse vírus que está afrontando todo mundo, Pai. Mas o Senhor, nosso joelho esteja dobrado ao Senhor, agradecendo pelos livramentos, agradecendo, Pai, por ter nos dado salvação, um dia ter nos chamado, Pai, e nós temos ouvido o teu chamar, igual nós pedimos que hoje, Pai, muitos estejam ouvindo o chamado do Senhor e que digam, eis aqui, Senhor, e aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai, para que possam nascer de novo, Pai, nascer de novo, ser outra criatura, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor e já agradecemos as misericórdias e as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai, amém. Meus amados, meu abraço fraternal a cada um dos queridos irmãos e irmãs, e fica aqui o convite, 9 horas da manhã estaremos, se Deus permitir, trazendo uma palavra de esperança, de conforto, também de alimento, porque nós temos que estar alimentados da palavra, porque ela é vida para nós, ela é vida. Ela nos dá vida eterna, porque nós estamos da palavra, nós estamos alimentando do pão da vida, da água da vida, porque é Jesus que está. Paulo dizia, não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, assim que nós temos que estar. Amém, meus irmãos? Olha, um prazer enorme poder, não tão distante, usando a tecnologia, mas eu sinto que eu estou aí perto de você,
que você está aqui perto de mim, glorificando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Então nós estamos próximos, porque nós estamos glorificando ao mesmo tempo o nome daquele que é o Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Até amanhã, 9 horas, se Deus permitir. Que a paz seja com todos, meus amados. Em nome de Jesus.